Olá, tudo bem? Que Jesus nos acompanhe nessa fala tão rápida, mas que fique algo para vocês buscarem mais ainda esse assunto tão importante, não é? Então, o meu assunto foi mediunidade no desenvolvimento psicológico na infância e na adolescência. Como que se trata uma psicóloga que a gente trabalha com isso, não é? Então, só para embasar, o conceito de mediunidade é todo aquele que sente num grau qualquer influência dos espíritos, não é? Por isso, um fato já é médium. Essa faculdade inerente ao homem, pois pode dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Então, todos nós somos médiuns, porque de alguma forma, em algum momento da vida, nós já sentimos os espíritos. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, aqueles tipos de mediunidade que tem no Livro dos Médiuns, e, por exemplo, eu tive uma avó que era médium inconsciente, ou médium sonambúlica, que ela recebia o espírito e não sabia depois o que tinha acontecido. Não é? Então, realmente, tem mediunidades muito hostis e diferente dessa da pessoa que só sente os espíritos, mas não tem uma mediunidade mais hostil. Então, a importância da família nesse assunto, nesses primeiros anos de vida física, até os 7 anos, o espírito na fase infantil mantém vínculos bastante estreitos e mais ou menos intensos com o mundo espiritual. A sua pátria de origem, a presença de espíritos amigos do seu espírito protetor é mais próxima. No intuito de sustentá-lo nesse recomeço, a partir do 7º ano de vida terrena, o espírito gradualmente se torna mais consciente de suas potencialidades e, na adolescência, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então, por isso que a criança até os 7 anos tem o amigo imaginário, não é? Na psicologia, a criança que tem o amigo imaginário, a família não é espírita, é algo comum na infância. Se a família é espírita, a família já vê que em alguns relatos realmente são contato com os espíritos, como a Ana falou, vários casos, não é? A nossa filha mesmo, quando ela tinha 5 anos, ela começou a dizer: mãe, o Mano está aqui e o Mano vai vir. Então, dentro da minha casa, eu tive essa experiência de um filho dizer que o outro filho vinha. E nós nem pensávamos em ter outro filho. Então, realmente, as crianças têm esse contato muito próximo com os espíritos até os 7 anos de idade, em função da reencarnação dela própria. Ainda não está concluída. As crianças e seus amigos imaginários, não é? E no caso, o meu assunto, né? Quando que esses amigos imaginários é só uma fantasia? Quando que esses amigos imaginários é transtorno mental e quando é mediunidade? E aí as pesquisas mostram que cerca de 15% a 30% das crianças entre 13 e 10 anos de idade têm companheiros imaginários. Eles surgem na vida da criança depois de 2 anos e meio e saem quando a criança vai para a escola. A pessoa imaginária parece real para a criança que fala e brinca com ela. Mas na psicologia a gente vai ter que estudar como que se acontece isso, e o complicante, como a Ana já falou, e a Márcia, o complicante é a obsessão. Porque nem todos os casos do contato com os espíritos é obsessão, mas a maioria deles tem a ver com obsessão e causa todas aquelas características que a Márcia falou na pesquisa, das ideias suicidas, da tristeza, não é? Então, os graus de obsessão é bem importante, não é? Apresenta caracteres diversos, desde a simples influência moral, desde que nasce, não é? Desde a concepção, o obsessor se liga ao espírito reencarnante, sem perceptíveis sinais exteriores,
até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Então, existem esses graus de obsessões que a gente conhece, que a gente estuda na casa espírita, não é? Que são esses 3 tipos: a obsessão simples, por fascinação e por subjugação. Então, quando que a gente vê a diferença da criança normal e da criança psicótica ou da criança que, além da psicose, tem obsessão? Geralmente, a maioria dos transtornos mentais são acompanhados por influências espirituais negativas, tá? Então, a criança normal, ela prefere estar na presença de outras pessoas, enquanto que a psicótica se isola, não é? Por exemplo, dentro da esquizofrenia, uma característica da esquizofrenia é o autismo. A criança se isola, não é? É uma característica igual do espectro e da doença mental da esquizofrenia. A criança normal, ela apresenta afeto preservado, né? Um afeto normal. E a criança psicótica, ela não tem ressonância afetiva. Na esquizofrenia, a criança tem o sentimento embotado. Ela não abraça, ela não expressa a afetividade. Na normal, o discurso é organizado, o pensamento, né, e o discurso. E na psicótica tem baixo desempenho escolar, porque ela tem uma desorganização cognitiva mental. Na normal tem bom desempenho escolar e na psicótica ela vai ter um quadro fantasioso que se agrava com o tempo desse desempenho da escola. A criança que é psicótica ou que tem um transtorno mental, ela vai apresentar algumas características desde pequena que vai agravar enquanto ela vai crescendo. Na normal, as fantasias desaparecem com o tempo. Na psicótica, essas fantasias vão piorando cada vez mais. E na normal, o olhar é expressivo, enquanto que na psicótica, o olhar é de estranheza, perplexidade, ou o olhar é vazio, como no autismo. Eu só estou comentando autismo e esquizofrenia porque muitas pessoas perguntam assim: qual é a diferença de esquizofrenia e autismo? Autismo não é uma doença mental, é um espectro, não é? E a esquizofrenia é um transtorno mental grave, só para a gente poder separando. Então, o tratamento eficaz dos transtornos durante a infância, ele pode reduzir o risco de transtornos maiores quando a criança cresce. Por exemplo, uma criança muito ansiosa quando criança, e com pensamento desorganizado, ela pode desenvolver bipolaridade. A bipolaridade é acompanhado sempre por uma mãe ou um pai já com esse transtorno mental. Então, quanto menor a criança, melhor o prognóstico dela no desenvolvimento dela. Na chegada da adolescência, tudo complica. Então, é melhor tratar o quanto antes melhor. Os distúrbios mentais mais comuns entre crianças e adolescentes são distúrbio de ansiedade generalizada, que se chama TAG, transtorno de humor, que é bipolaridade, e o transtorno comportamental disruptivo, que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, que é o TDAH. A esquizofrenia e os transtornos relacionados também são bem comuns, tá? Então, está dando para entender qual é a diferença do amigo imaginário e da criança que começa a ver tudo muito diferente e muito diferente da criança normal. É bem diferente. Então, a mediunidade na infância e na adolescência, a abordagem psicológica que nós temos, a criança geralmente não tem sofisticação linguística e cognitiva necessárias para descrever os sintomas de modo preciso. A criança não sabe explicar o que ela sente. O adolescente é mais fácil. Portanto, a psicóloga deve confiar em suas observações diretas, confirmadas por observações dos pais e dos professores. Não é? Esse profissional, ele vai ter que acompanhar essa criança em vários ambientes, não é? Porque às vezes acontece de a criança com um amigo imaginário, por exemplo, em casa pode não contar por não ter diálogo com os pais e pode contar na escola. Então tu vai em vários ambientes da criança para poder ver se é o mesmo diagnóstico ou as mesmas características, sintomas nos mesmos lugares para diferenciar o diagnóstico. Problemas de desenvolvimento e comportamento
problemas escolares insatisfatórios, como esse mal nas notas, atraso na aquisição da linguagem, e as habilidades cognitivas, afetivas e sociais são deficitárias, são difíceis de separar dos que resultam de distúrbios mentais. Neste caso, os testes de desenvolvimento e neuropsicológicos devem fazer parte do processo de avaliação. Casos graves, deve-se pedir avaliação psiquiátrica. Não é? São crianças e crianças, são casos e casos. Mas é bem diferente a criança que não se desenvolve bem. Uma criança que vai desenvolver a esquizofrenia na adolescência, desde pequenininha, ela já mostra alguns sintomas de exclusão, não brinca com as crianças, estraga as coisas, não consegue ficar mais tempo com o grupo escolar, e ela vai indo bem até mais ou menos a 5ª série, com dificuldade de professor particular, mas vai indo bem. E vai estudando, mas na relação com os colegas aparecem já as características que, na maior parte das vezes, os pais negam. E aí a doença vai se agravando até eclodir na adolescência. Então, na adolescência, por que a gente tem que tratar cada vez antes, quanto menor, melhor? Porque na adolescência existe essa mudança física profunda, que vem acompanhada de alterações de humor, instabilidade emocional e muitos questionamentos e conflitos. Essa criança que vem na infância, dos 0 aos 7 anos, muito envolvida com os espíritos, muito envolvida com as vidas passadas, mas de uma maneira muito leve, porque ela é criança, ela ainda não tem o pensamento formado. Quando chega na adolescência, é muito difícil segurar o transtorno psicótico, porque vai ter muitas mudanças biológicas, hormonais, que vão mudar completamente aquele ser. Então, é na puberdade, que é o fenômeno biológico e comportamental, é um período de transição, não é, da infância para a adolescência. Ou seja, as mudanças comportamentais, morfológicas e fisiológicas que refletem o modo de pensar, sentir e se comportar irão acontecer. Imagina essa criança que já vem de um lar com perturbação, com bipolaridade de um pai ou de uma mãe, não é? Já vem com dificuldades desse ambiente e cresce, chega na adolescência, é muito pior, porque tem mais transformações ainda, não é? Então, nós pegamos esse assunto da adolescência e da eclosão da adolescência no livro Missionários da Luz, no 2º capítulo, que é sobre epífise. É sobre exatamente o que nós estamos falando. Quando o mentor fala, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele, é a glândula da vida mental, a epífise. Ela acorda no organismo do homem na puberdade as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Enquanto, no período de desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual, pré-existente de vários séculos, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações, que é o que a gente está fazendo, a gente está estudando aqui, não é? Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Então, aquela glândula que até os 14 anos estava quieta, parada, sem fazer nada, de repente eclode não só a sexualidade, como uma mediunidade. Não é? O que representava o controle é força criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações
e impressões na esfera emocional. Então, aquela criança que já vinha perturbada, chega na adolescência, abre o contato com as vidas passadas no campo moral. Entrega-se à criatura recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo que todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Então, em quantos séculos a gente já vem caindo no mesmo vício do sexo, no mesmo vício das relações perturbadas, das relações que nos levam a cair nas paixões desenfreadas? Então, nos fala aqui, Epífise, que na adolescência vai ser muito delicada essa questão da sexualidade e da espiritualidade. Então, nós pensamos em recursos para ajudar essas crianças, para ajudar esses adolescentes, não é? Então, seria o Evangelho no lar, que é tão importante. O Evangelho no meu lar, na minha casa, tem sido um momento assim, ó, valioso, porque nós temos 2 adolescentes em casa, uma já casou, já nos deu netas, e 2 ainda estão conosco, não é? E esses filhos, na hora do Evangelho, eles acabam se abrindo, desabafando, colocando situações que nas relações com os namorados não estão conseguindo superar. Então, tem sido um verdadeiro momento de limpeza, não só limpeza espiritual, como de um diálogo profundo e de resolução de problemas. Problemas que angustiam, porque essas crianças, às vezes no consultório, nós temos relatos de uma angústia de uma criança que não foi entendida, que não foi saciada nas necessidades dela, que essa criança, às vezes, um pai chegou e disse assim, tu tem que ser um jogador de futebol para salvar a família. E essa criança cresce numa angústia gigante, porque sabe que nunca vai ser esse jogador de futebol, sabe que não vai poder ser essa pessoa que o pai quer que seja. E, às vezes, esse menino chega com 10, 12 anos, começa a usar uma maconha, porque está angustiado com aquela expectativa do pai. Aí, se tem uma tendência, um compromisso de séculos já com os transtornos mentais, pode desencadear uma esquizofrenia. Então, tem várias situações em que o Evangelho no lar vai ser muito importante. O tratamento espiritual na casa espírita, a evangelização, que vai levar essa criança desde pequena já a melhorar esse transtorno, essas dificuldades. A harmonia do lar, o clima do lar é tão importante, não é? Quando 2 brigam, eu costumo dizer, um tem que ficar quieto, não é? Quando um está fora de si, o outro tem que calar, tem que se equilibrar. Então, a harmonia do lar é algo muito importante. A ação no bem, a família ou pessoas da família que tenham trabalhos voluntários é muito importante, não é? O cuidado, porque o cuidado é a forma de se mostrar amor. Então, o cuidado em dar atenção, o cuidado em ter diálogo, não é? O diálogo ali como uma coisa, algo importante, o amor. Não é? Então, acho que profundamente, como o Gils falou ontem na abertura, que foi tão bonito, nós estamos aqui
porque nós somos movidos por amor, nós vivemos dentro do amor, o amor é tudo que existe, e a gente tem essa pequena contribuição que, com muito carinho, eu agradeço a doutora Marlene, que nos colocou nesse ideal, que nos colocou nesse trabalho tão bonito de a gente poder ajudar as pessoas e nos ajudar profundamente. Então, muito obrigada, doutora Marlene. Obrigada pela atenção de vocês.